Boa noite, artistas e desenvolvedores em ascensão. Esse é o Dustcast, o podcast da Dustdog, onde entrevistamos artistas, criadores de conteúdo, desenvolvedores de jogos e muito mais. Hoje temos como convidado um TikToker, YouTuber, produtor musical e de Vocaloid. Com vocês, Jack Dennis. Muito obrigado pela sua presença hoje, Jack. Nada, que agradeço pelo convite. Oi, gente, eu sou o Jack, tenho 16 anos, sou do Rio de Janeiro. E, como ele disse, eu sou um produtor de músicas, Vocaloid, membro do Furry Fandom e faço vídeos pra internet. Maravilha, então. Cara, falar pra tu, quando eu soube que você é produtor de covers de Vocaloid e tudo mais, você trouxe um lado meu que há muito tempo já tinha se apagado, cara. Sério, Vocaloid eu acho que é uma das produções musicais mais incríveis que tem no Japão, e pensar que eu vou falar hoje com alguém que lida com isso, faz cover disso, é uma maravilha. Com certeza. Vamos começar o assunto que hoje vai render. Pra começo de conversa, fala um pouquinho pra gente como funciona esse negócio de você trabalhar com covers e tudo mais. Então, eu aprendi, né, o Vocaloid já tem alguns anos, por causa desse negócio, tipo, de ser uma voz que você consegue controlar, sabe? Que todo mundo pode usar pra fazer a música que quiser, sabe? Eu acho isso bem legal. Então, eu vou fazendo, por exemplo, eu quero fazer um cover, eu vou analisando a música, vou desenhando as notas e as letras no Vocaloid através de fonemas. E aí, mixo, faço vídeos e pronto. Entendi. Você pega as músicas de, por exemplo, do Project Diva, por exemplo, e aí você vai dar uma voz específica, né? E assim faz a sua versão, né? Exatamente. E de onde foi que começou essa sua paixão por Vocaloid? Então, foi no finalzinho de 2015, tinha acabado de lançar, né, o Just Dance 2016, e nele tinha uma música que me chamava muita atenção. Tipo, na minha cabeça, era aquela lá, né, da Hatsune Miku, a Evan Polka, e na minha cabeça, tipo, era muito irritante, tipo, muito chato, eu não aguentava. Só que aí, teve uma hora que eu parei pra pensar, tipo, cara, eu vou pesquisar o que é isso. E, tipo, quando eu pesquisei, sabe, tipo, eu me apaixonei, porque era uma voz de computador que qualquer um podia mexer. Então, tipo, eu falei, cara, eu quero aprender a usar isso. Eu amei isso daqui. E foi aí que surgiu a paixão. Cara, eu fiquei também muito surpreso quando do nada começou a ter a Hatsune Miku no Just Dance. Se eu não me engano, acho que foi só a Levenpoca e a Poppo que entraram, né? Sim, sim. Infelizmente, depois disso, a gente não teve mais algumas danças. Se bem que não seria ruim, né? Se eles pegassem e fizessem um jogo que fosse todas as músicas da Vocaloid pra você dançar um pouco. Seria bem interessante, né? Teve músicas de Hatsune Miku no Just Dance japonês, mas era exclusivo, então não tem como, né, a gente jogar. Mas eu acho que seria interessante, né? Ter esse tipo de coisa. Que horrível pensar que eles tiveram esse privilégio e a gente não, cara. Pois é. E aproveitando isso, que a gente tá falando de questões do Japão e tudo mais, eu soube que tem um assunto que tá te deixando bem ansioso, porque parece que vai ter mais um show da Vocaloid por aí. Sim, é o Miku Expo, é uma turnê mundial da Hatsune Miku. Essa edição vai ser na América do Norte e eu estarei indo no show de Los Angeles mês que vem. Caramba, então eu te desejo uma boa viagem e uma boa sorte pra lidar com a multidão. Muito obrigado. E eu tava acompanhando você no TikTok, você faz bastante vídeos dando uns comentários sobre toda a questão da turnê e como funciona, né? Sim, sim. E pelo que eu soube, você e talvez muitos fãs devem estar meio revoltados, já que o bastão que todo mundo adora já esgotou praticamente. Nossa, sim, tipo, a galera tá muito revoltada porque eles fizeram um estoque limitado, né, dos bastões de LED e simplesmente eles falaram que vai dar pra comprar na hora do show, mas não é garantido que vai ter um pra você. E você não pode comprar de fora. Pelo que eu soube, você não pode nem levar o seu, né? Exatamente, tem que ser o oficial. E como é que eu vou conseguir o oficial? Não vai ter. Mas tem que ser oficial desse show ou, por exemplo, se você tivesse de outro show, você podia levar? Tem que ser desse show específico. Nossa, sério, cara? Sim, o que eu acho nada a ver, né? Até porque não faz muito sentido, mas é isso. Cara, a vida de fã não é uma coisa fácil, viu? Tem que ter muito amor, ou a noção já foi há muito tempo pra conseguir aguentar todas essas exigências. Pois é, está caro. E você tinha me falado que a gente bateu um papinho há um tempo quando eu te chamei e tudo mais. Existe um negócio chamado UTAU, que parece bem interessante pela forma que você falou. Sim, o Tal, ele foi um programa criado, acho que lá em 2007, 2008. Ele foi criado por uma fã de Vocaloid que
que queria fazer o próprio programa dela, né? O software dela de voz, só que de graça e que qualquer um pudesse gravar o seu próprio banco de voz. E nisso surgiu, né, a tal mais conhecida como a Cassane Teto, e também surgiram os Furloids, que são os bancos de voz com aparência furry. Pera aí um minutinho. Cassane Teto? Uhum. Ela não é da Vocaloid? Não, a Cassane Teto, ela nasceu como uma piada de 1º de abril, que ela seria a nova Vocaloid da turma da Hatsune Miku. Só que ela acabou, tipo, indo muito mais além que isso. Hoje ela não é mais o tal, quer dizer, você pode usar ela no tal, mas ela foi pra outro programa, que é o Synthesizer V, que ele é bem mais realista, é o mais avançado que tem hoje em dia. Caramba, cara, eu achava que ela realmente fazia parte da Vocaloid na época que eu era fã. Não, mas ela tá presente nos jogos da Hatsune Miku como DLC. Poxa, que bacana. E além da Hatsune Miku, há outros grupos que trabalham com essa coisa ou normalmente só a Vocaloid mesmo? Existem empresas que criam programas, o Vocaloid não é o único e hoje em dia ele é um dos menos atualizados, por assim dizer. Existem outros como Synthesizer V, Ace Studio, esses são mais realistas, digamos assim. E me diz uma coisa, você que tá mais ciente de como funciona essa fandom e tudo mais, ela é bem grande no Brasil ou você diria que é um pouco menor do que parece? Eu diria que depois da pandemia, né, lançou o Project Sekai, virou febre, assim, que é um jogo da Sega pra celular, que é basicamente a turma, né, da Hatsune Miku com personagens que são humanos, que eles não são Vocaloids. Isso veio pro Brasil, assim, tipo, alcançou muita gente e a fandom de Vocaloid hoje em dia, no Brasil, eu diria que cresceu muito por causa disso. Eu não diria que é uma fandom pequena, mas ela é grande. Entendo. É que normalmente eu acho que a gente não tem tanto conteúdo como tem lá no Japão, né? Às vezes a gente dá até uma sorte em algum evento de anime, a gente acha um videogame no Projectiva pra gente curtir um pouco. Sim, lá no Japão, outros países, é muito mais fácil encontrar alguma coisa da Hatsune Miku, mas tipo, é bem difícil aqui no Brasil, muito difícil. Entendo. E sobre os seus covers, de onde foi que começou essa ideia de começar a produzir músicas e ter o seu próprio tal? Então, eu comecei meu canal com um negócio que eu chamava de Fake Lloyd. Eu cantava as músicas com a minha voz, colocava o autotune e falava que eu era um Fake Lloyd, que era tipo um Vocaloid só que com minha voz. Só que eu queria ir além, sabe? Eu queria que as pessoas também pudessem fazer cover com a minha voz. Então, 3 anos depois, eu aprendi a dominar, né, o tal. Eu já tava dominando o Vocaloid, aí fui pro tal. E aí, me envolvi lá com um garoto de Portugal, que ele sabe programar os bancos de voz. E aí, eu gravei os áudios, mandei pra ele. E aí, surgiu o Jack Dennis Rooney, que é o meu Utal e Furloid. Entendi. Então, no caso, o nome Jack Dennis, esse pseudônimo vai mais pro seu Utal do que realmente só pra você, né? Não necessariamente. Eu uso Jack Dennis pra mim e pro meu personagem. Ah, sim, entendo. Poxa, mas mesmo assim, que bacana, cara. E quando você começou a entender melhor dessas coisas, o pessoal ficou muito interessado no seu personagem? Você diria que hoje em dia ele ainda chama bastante atenção, tá no auge? Ou você acha que tem muito caminho pela frente ainda? Então, tem muito caminho pela frente ainda, porque o Project Rune, né, que é o projeto que eu criei pra lançar o Jack Dennis e outros bancos de voz meus, né, ele ainda não tá completo. Eu ainda tenho que comprar artes, eu tenho que comprar os modelos 3D pros personagens. O Jack Dennis foi só o início, sabe? Foi tipo, gente, lancei um banco de voz aqui meu, vocês podem usar se quiserem. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Entendi, cara. Muito legal isso. E como você disse que vai ter que lidar com essa questão de comprar o personagem 3D, comprar as artes, você pensa em um pouquinho também pro lado do VTuber pra dar uma divulgada do seu personagem? Sim, na verdade essa ideia de VTuber é algo mais recente, assim, que eu pensei. E seria mais pro Jack mesmo, já que ele é o que começou, ele é meio que o líder lá do grupo. Então eu acho que seria interessante, né? Essa ideia de VTuber pra falar sobre o projeto, divulgar, eu acho que seria algo super... que daria muito sucesso. Realmente. E você tá falando que é um grupo, tem outras pessoas, outros Utaus que você já conversou que vão fazer parte dessa sua equipe? Então, até agora são 7 Utaus gravados. O Jack, ele já foi lançado. Os outros 6, eles já foram gravados, já estão prontos tecnicamente, mas ainda não tenho artes pra eles, nem modelos. Então eu tô esperando pra conseguir ir lançando aos poucos. E voltando a falar um pouquinho do show, o que você espera de um evento como esse? Então, a minha preocupação é na setlist das músicas, porque eles estavam fazendo, né, o Mico Expo virtual, online, e nisso eles estavam botando, tipo, músicas que a galera não conhecia. Então eu não sei o que esperar
considerada a versão física, porque antigamente, né, botavam as músicas mais conhecidas e dessa vez eu não sei que tipo de música eles vão botar, mas eu espero, de verdade, que eles coloquem as músicas, assim, clássicas que a galera gosta e façam algo organizado. É que assim, como falei, eu tinha uma época que eu gostava bastante de Vocaloid, mas eu imagino que hoje em dia deve estar muito mais atualizado, porque as minhas da época era tipo Old Smile, Karakuri Pierrot, Zenbo Sakura, e provavelmente eles já devem ter lançado muita coisa desde esse tempo de 2017 pra frente. Sim, sim. Nossa, música de Vocaloid sai o tempo inteiro. Porque como eu disse, né, cada produtor pode lançar a música de Vocaloid que ele quiser. Então, saíram vários hits desde essa época pra cá. Mas, pô, a galera ainda gosta dos clássicos, sabe? Eu, principalmente, adoro, adoro, adoro. E, cara, é isso. É que aquilo, né, os clássicos de antigamente, eles ainda guardam muita emoção. A gente guarda um carinho único pelo pessoal. Exatamente. E os produtores dessa época, né, maioria, grande parte ainda continua na ativa de fazendo música de Vocaloid, eu acho isso super legal. Sim, se bem que a Vocaloid também tem as suas polêmicas, né? A gente tem polêmica de chip, um chip, né, que se formos falar em piada, em questão de número de casal, ele ficaria em sexto lugar, né? Não sei exatamente, mas, assim, acho que a maior polêmica por trás é que, assim, os personagens, eles não vêm com coisas confirmadas. Por exemplo, idade, essas coisas. Quer dizer, a empresa pode até colocar lá, mas, tipo, quem vai decidir isso é você. Então, tipo, tem uma grande discussão, tipo, de você... Ah, tem gente que acha que a Hatsune Miku é maior de idade, tem gente que acha que a Hatsune Miku é menor, sabe? Então, tipo, vai ter muito chip que a galera não vai considerar legal, sabe? Sim. E é basicamente isso. É que no caso, quando tá falando mais de chip, eu tava falando dos irmãos Kagamine. Sim, sim. O Kagamine Len e a Rin, eles lançaram como irmãos gêmeos mesmo. Só que a Krypton, né, como eu falei desse negócio, né, eles não têm nada confirmado, eles tiraram esse negócio de ser irmãos gêmeos e passaram a ser só Vocaloid criados em conjunto. Ah, tá. Faz mais sentido agora. Que eu falo isso até porque a maioria das melhores músicas de romance, a gente pensa por questão de chip que, seria do Kaito com a Hatsune. E não, incrível que pareça, as melhores músicas de romance que eu já vi as pessoas cantando em dupla é sempre desses irmãos. Sim, Aí sim. fica uma coisa muito engraçada quando a gente comenta dessas coisas. É verdade. Pô, mas assim, Rin e Len, pra mim, eles são irmãos. Tipo, eu não shippo eles, tipo, nada. Mas, tipo, eles funcionam muito bem juntos. E assim, em questão de paixão pela Vocaloid e tudo mais, você tem as suas paixões específicas, o seu Vocaloid favorito, por exemplo? Olha, parece até muito clichê, mas assim, a minha Vocaloid favorita é a Hatsune Miku, tipo, total. Eu gosto muito de usar ela até por causa da facilidade que ela tem no programa. Tipo, ela vai soar bem da forma que você for usar ali no programa. E de Utal, eu diria que meu favorito, assim, é o Vault. Ele é um Fairloid, eu amo a voz dele, eu amo o design. Ele é perfeito. Poxa, legal, cara. E realmente, a voz da Hatsune, eu acho ela interessante porque, é como você disse, ela fica muito boa em vários tipos de músicas. A única coisa que eu só reclamaria dela é que tem umas músicas que ela dá um agudo tão forte que se tu tiver de fone e com ele num volume máximo, você tem um pequeno choque quando você ouve. É verdade. Mas, pô, é porque antigamente a Hatsune Miku, ela só tinha uma append. Append é o tipo de voz. Aí tem a voz suave, tem a voz forte. É que eles botam os nomes lá todo esquisito, mas é basicamente isso. E aí, a partir eles lançaram, né, a Hatsune Miku Append, mas a partir da V3, essas appends, esses tipos de voz, vieram embutidos no banco de voz dela. Então, antigamente, tipo, ela tinha uma voz muito única, agora você pode ajustar ela pra ficar da forma que você quiser. E tem os parâmetros de Vocaloid, de tom, brilhância da voz, muitas coisas. Poxa, então desse jeito, meio que se uma pessoa tiver a habilidade de mexer com a voz dela, ela consegue meio que adaptar pro tom do país dela, né? Se a voz feminina daquele país é um pouco mais grossa, um pouco mais grave em questão de agrado. É exatamente isso. A V4X, que é a versão da Hatsune Miku de 2016, que na minha opinião é a melhor que já lançaram, ela foi criada pensando nesse negócio de cantar em outras línguas. Claro, o banco de voz é em japonês, mas ele não vai travar, ele não vai ter nenhum problema se você tentar fazer ela cantar em outra língua. E isso é muito bom mesmo. Que show. E sobre os outros membros da Vocaloid, você tem alguma opinião específica em relação a eles? Olha, no geral, eu acho que eu só tenho, assim, opiniões boas sobre. Eu gosto muito dos bancos de voz, né, da Krypton, que é a criadora da Hatsune Miku. Eu só acho que, tipo, tinha que ter mais visibilidade pros Vocaloids de outras empresas. Tipo, a Gumi, o Tomashi Una,
são Vocaloids, sim, excelentes, mas que não são tão conhecidos como a Hatsune Miku, mas eles têm muito potencial. Quero aí falar pra você que tu falou um negócio que de novo eu percebi o quanto que eu tô longe de conhecer esse mundo, porque eu também achava que a Gumi era do grupo da Hatsune. E pior, talvez possa ter gente que gosta de Vocaloid, talvez seja muito fã e vá reclamar comigo, mas de certa forma, eu gosto muito mais até da voz da Gumi do que realmente da Hatsune. Tão boa que ela soa. Nossa, a Gumi, de longe, assim, ela é a melhor Vocaloid com vocal em inglês. Ela ganha, assim, só a Hatsune Miku no banco de voz em inglês dela. E ela tem muito tipo de voz. A Gumi, tipo, a Hatsune Miku tem uns 8, a Gumi tem 16 tipos de voz lá pra você usar, sabe? Então, tipo, ela fica muito do jeito que a pessoa quer. Poxa, e você pode falar um pouquinho mais de como começou todo esse projeto? É o projeto Project Diva, se a gente for falar assim. Da onde que veio essa origem? Porque talvez você possa saber pra contar um pouco pra gente que é brasileiro, era fã de Vocaloid, mas nunca conseguiu se aprofundar tanto assim no assunto. Então, o Vocaloid, ele foi criado pela Yamaha em 2003 ou 2004, por aí. E ele era um programa de síntese de voz, né, pra vocais em inglês. Foram lançados também, né, 2 Vocaloid japonês na época, mas ele era mais focado no inglês. A partir do Vocaloid 2, eles começaram a focar numa coisa mais de anime, sabe? E aí eles criaram uma regra que só podia lançar Vocaloids com a temática de anime. Você não podia criar um Vocaloid com uma aparência muito realista. E foi aí que a Krypton, a empresa Hatsune Miku, eles pensaram, cara, eu vou criar um Vocaloid que se pareça com o estúdio do Vocaloid. E a Hatsune Miku, ela tem as cores do programa. Ela tem, né, o verde, o preto, as mangas dela, né, tem os negócios do Vocaloid. E aí que surgiu a Hatsune Miku. O Project Diva, na verdade, ele foi criado pela Sega no final de 2007. E ele foi basicamente o jogo da Hatsune Miku. O Project Diva não é nada além disso. Ele é só o jogo da Hatsune Miku. Tem sequências, assim, até hoje. Caramba, e é nessas horas que a gente vê o quanto a gente sabe pouco, né? Porque normalmente a gente aqui no Brasil, né? Deve ter gente que é mais experiente e sabe que não é exatamente assim. E pensa que a Sega, o cargo-chefe é apenas o Sonic, coisa do tipo. Não imaginava que a Sega tem os direitos dos jogos da Hatsune Miku. Pois é a Sega que produz todos os jogos da Hatsune Miku, exceto uns que estão lançando agora, de quebra-cabeça. Mas, assim, os melhores jogos, assim, da Hatsune Miku são todos da Sega e são perfeitos, cara, são perfeitos. Tem referência a Sonic também e é bem legal. Caramba. Durante a sua época, tinha alguma música da Hatsune que você realmente era bem viciado de ouvir, quase todo dia ouvia? Então, 2016, né, que eu comecei a ouvir de verdade, eu amava Rolling Girl. Eu não sabia cantar japonês na época, eu não entendia nada que tava falando. Mentira mas que era Rolling Girl. Era. Cara, eu falei essa frase pra tu, eu tô vendo aqui alguns vídeos de Vocaloid pra ficar no tema, e é justamente a que eu acabei de colocar por ser literalmente a minha música favorita dela. Cara, é muito boa, eu escutava Nossa, direto. O tanto de vezes que você tem vontade de dançar com ela toda hora falando Moinkai, Moinkai. Nossa, sim. O problema é que, infelizmente, né, o produtor de Rolling Girl, ele faleceu em 2019. Foi, tipo, bem triste. A fandom toda ficou de luto. Mas, cara, ele deixou um legado, assim, enorme na vida de todo fã de Vocaloid. Nossa, e essa música envelhece como se fosse vinho, cara. Pois é. Ai, é muito boa. Mas falar pra você, eu acho que a graça do Vocaloid não acaba nem sendo a Vocaloid em si, e sim o que os fãs conseguem fazer com isso. Sim, eu gosto de chamar Hatsune Miku de massinha de modelar, porque você pega aquilo ali e você faz do jeito que você quiser, você molda, você vai ajustando pra ficar de acordo com o que você quer transmitir pras pessoas. Se eu não me engano, eu queria tirar essa dúvida com você. Eu sei que o foco do podcast era pra falar mais de você, mas eu acho que quando a gente entrou nesse papo de Vocaloid, fica um pouco difícil sair dele, né? E assim, eu queria saber, existe uma que eu ouvia bastante, eu acho que essa sim batia de frente com a Gumi e com a Hatsune Miku pra mim em questão de ser incrível, que é uma chamada, acho que é Ia ou Ai, que é uma menina de cabelo branco. Sim, a Ia, ela é uma Vocaloid, ela também foi criada, na verdade ela foi criada, né, com uma pré-narrativa assim por trás, que ela e mais 2 meninas vieram de um planeta diferente e eles vieram pra Terra pra poder mostrar a música deles. E a Ia, ela só tinha 2 tipos de voz, mas, tipo, a voz dela era muito diferente. Se eu não me engano,
ano, a menina que deu a voz pra Ia já era uma cantora famosa no Japão. Então, tipo, a Ia foi sucesso rápido. Caramba, então ela já chegou com aquele impacto todo. Exatamente. Poxa, que incrível, cara. Voltando agora a falar de você um pouco e essa questão de Utal, e me diz, fora você, outras pessoas de Utal que estão fazendo grupos no Brasil, que pretendem tentar ficar famosos, ou você pode se dizer que tá sendo um dos destaques no momento? Então, até agora eu não vi nenhum projeto igual o meu, de fazer um grupo de Utaloids brasileiros, mas eu conheço muita gente que tem seu próprio Utal e são brasileiros. Nossa, tem muita gente, tem muito. E tem um time também, que é o Brapá, que eles desenvolveram uma lista de gravação pra você fazer o seu Utal cantar em português. Então você grava lá os fonemas, manda pra alguém programar, ou se você souber programar, né? E aí ele vai cantar em português. Caramba, que legal. E poxa, fico feliz em saber que você tá sendo uma das pessoas que tá meio que estreando essa ideia de ter um grupo oficial aqui. E eu espero que você possa voltar outras vezes aqui no nosso podcast pra falar um pouco mais de como vai o desenvolvimento, mostrar algumas das suas músicas, que seria muito legal ver toda essa produção. A propósito, tem alguma música sua que já foi feita, do qual você pode divulgar pra gente e pro pessoal que tá ouvindo? Então, a maioria das minhas músicas eu não postei, porque como eu disse, né, eu gosto de pensar diferente. Então, tipo, na hora de fazer uma música eu quero inovar com o clipe, com a arte, né, da música, mas eu tenho algumas músicas minhas no SoundCloud e no YouTube. A minha primeira música foi de trabalho da escola, o nome é Crazy Glasses, com a V-Flower, mas a minha música, assim, de verdade mesmo, que eu dei a vida pra fazer, que atualmente tá disponível no YouTube, é a música Slay, que eu fiz com a Castanheteto, ano passado. Caramba, então você só tem essa música ou tem outras do quais a gente pode divulgar pro pessoal? No YouTube eu só tenho essas duas, mas no SoundCloud eu tenho Blue Diamond, que foi uma música que eu fiz por o concurso do Mico Expo. Eu acabei não ganhando, mas foi muito legal participar. E eu também tenho Expose Class, que é uma música que eu fiz, que foi mais um desabafo meu. Poxa, que legal, cara. E assim, você se importaria se a gente fizesse nem que seja um vídeo curto ou um shorts fazendo um compilado das suas músicas pra divulgar pro pessoal? Não me importo. Seria até legal. Então beleza, então depois da entrevista tu me manda os arquivos ou os links pra pegar tudo certinho, e aí o pessoal fica esperto que eu vou fazer isso a partir do dia depois da entrevista, tá? O vídeo talvez já esteja pronto, mas eu vou meio que só postar depois da entrevista pra fazer um pouco de sentido, né? O pessoal já ficar pego e tudo mais. Pode deixar então. E o que você tem a falar sobre seu tal? Que eu imagino que, igual como na comunidade furry, as pessoas criam as histórias, os seus sonos e tudo mais, o seu tal deve ter bastante conteúdo também. Então, a história do meu tal, não só dele, né, do grupo, assim, é uma narrativa muito grande que até hoje eu não consegui terminar. Eu inventei essa história, né, começou lá em 2017, mas assim, o Jack, ele vive num mundo onde as músicas, elas vêm de runas. É como se a música fosse uma magia. E aí ele recebe uma runa, o grupo dele recebe uma runa pra eles meio que salvarem o planeta, porque eles estavam sendo ameaçados, que uma força exterior ia acabar, né, com a música. E aí ele e o grupo dele tem que impedir que isso aconteça. E é basicamente, resumindo muito, né, essa é a narrativa dele. Poxa, que legal, cara. Mas você não quer dar um pouco mais de detalhes, já que você falou que a história é extensa? Você sabe, tempo aqui você tem à vontade pra contar. Eu posso tentar. É que é o seguinte, eles vivem normal no planeta Terra, né, numa cidade chamada Rune City, que é uma cidade histórica, porque antigamente, né, teve a Guerra das Runas, que quase acabou com a música, né, no mundo. E aí, certo dia, né, eles estão lá na escola, de boas, e aí do nada eles escutam um barulho lá fora. E quando eles vão ver, tipo, uma máquina, assim, quebrando o escudo da Terra, porque a Terra, né, tinha um escudo por causa dessa Guerra das Runas. E aí a máquina chega lá e fala que vai dar 3 dias pra eles se virarem lá, porque ia dar um jeito de conseguir todas as runas, juntar elas, né, e acabar com a música do mundo. Aí que a deusa das runas, né, que ela tava quase morrendo, ela não ia conseguir impedir isso. Então ela escolhe 5 guardiões pra tentar impedir que esse ataque aconteça. E aí o Jack, ele recebe a runa Pop. Tem os outros personagens, né, que a Alina, ela recebe a runa Dark, a Julie recebe a runa dos sonhos, o Luke, ele recebe a runa do vento, e eu esqueci do último.
Né, tá tudo bem. E me fala uma coisa, você tem esse gosto mais pelo estilo da Hatsune Miku, uma coisa mais pop, eletrônica, essas coisas, mas você tem ideia de em algum momento aproveitar e mostrar pro pessoal de fora, quando seus utaus ficarem famosos, algo que tenha a ver um pouco mais com o ritmo, a coisa que tem no Brasil? A ideia do Project Ruling em si é ter essa diferença de ritmos musicais. Então, sim, eu pretendo trazer alguma coisa daqui do Brasil pra mostrar para os fãs, né, lá de fora. Tanto que nos próximos concursos eu estarei fazendo músicas em português, com ritmos mais brasileiros, tipo bossa nova. Então, eu quero mostrar. Poxa, que legal, cara. Eu sei que às vezes parece que não, mas pelo que eu já vi, o Brasil acaba tendo bastante influência com o pessoal lá fora, né? Tanto que, se eu não me engano, teve até um grupo de pagode brasileiro que no Japão que tenta cantar em português brasileiro e faz as próprias músicas deles. Sim, sim, eu ouvi falar. É que no Japão, assim, né, lá tem muita coisa. Se você for pra lá, você vai ver muita coisa do Brasil. Tem cidade brasileira. Eles gostam muito, né, dos estilos brasileiros, pagode, bossa nova. Tanto que tem muitas músicas da Hatsune Miku que são bossa nova, pagode, e são feitas por japoneses. E eu acho isso super legal. Sim, se eu não me engano, eu já cheguei a ver alguém usando o programa pra fazer a Hatsune Miku cantar Garota de Ipanema, por exemplo. Eu uso a Hatsune Miku também, né, pra cantar português às vezes. Meu último vídeo foi ela cantando em português, mas a questão é que, tipo, você tem que saber dominar os fonemas, porque é como se você estivesse escrevendo em japonês pra parecer que ela tá falando português, entende? Nossa, então isso deve ser bem difícil, já que há certas sílabas que a gente consegue falar e que os japoneses têm muita dificuldade pra pronunciar. Sim, exatamente. E, tipo, a primeira coisa que você vai querer fazer, quando se trata de fazer a Hatsune Miku cantar em português, é decorar o alfabeto fonético japonês. Não foi muito difícil, assim, pra falar a verdade, mas é basicamente a primeira coisa que você vai ter que fazer. Poxa, que bom que você já comentou dessas coisas, porque um negócio que, antes da gente terminar a entrevista, né, que daqui a pouco vai dar o tempo do Spotify, e eu gostaria de saber, o pessoal que tá ouvindo você e que ficou muito curioso sobre essa coisa do tal e etc., como é que a gente pode começar a trabalhar mais com isso? É tipo, eu quero começar a criar um hobby, quero fazer meu tal, quero usar minhas músicas e transformar nesses personagens. Onde você diria que é o melhor lugar pra começar? Então, o Open no Tal, na verdade, é um programa, né, que criaram mais recente, que ele é basicamente uma versão melhorada do Tal e é muito mais fácil de usar. Então, tipo, a primeira coisa é você aprender a dominar o programa. Aprender a fazer cover com bancos de vozes de outras pessoas. E quando você se sentir pronto, você pode começar a gravar o seu Tal. Você grava sílabas, são mais... O meu Tal tem 250 áudios só de sílabas, segmentos de sílabas, né? Mas dependendo da forma que você vai gravar, pode ser mais fácil, pode ser menos áudios. A segunda coisa, né, que você vai fazer, segunda ou terceira, é aprender a programar, que é a parte mais chata que tem possível. Eu não consigo fazer. Caramba, cara, você fala desse jeito de programação, etc., parece até que tá mais produzindo um jogo do que realmente só uma música. Então, é que, tipo, o banco de voz em si, né, você vai gravar os áudios, ele não vai saber onde que tá o início de cada sílaba, né, cada fonema. Então, você tem que ir lá nos áudios e indicando onde que tá cada sílaba, cada som, pro programa conseguir identificar na hora que você for usar o seu banco de voz. Entenda. Muito legal isso, cara. Pra gente dar continuidade em algumas coisas, quando a gente tá trabalhando com o tal, além da programação, você diria que há outros empecilhos que pode acabar dificultando um pouco pro seu lado? Como assim? Por exemplo, a questão do computador, se ele tem que ser um pouco mais potente ou não, se há muita dificuldade pra você começar a criar seu personagem, ou se tem alguns programas que facilitam nisso. Então, o Tal é um programa super leve, eu acho que roda, assim, em qualquer computador. Claro, ele vai dar umas travadas, porque por causa da renderização, ele consome muita memória, mas, assim, ele é um programa leve no geral. Eu acho que a coisa, assim, que você vai se preocupar mais é com o design do seu personagem, porque é com ele que as pessoas, né, vão se interessar. Não adianta você ter um Tal com uma voz perfeita, com uma voz super realista, se ele não tem um design atraente, sabe? Tipo, você tem que se preocupar muito com a arte e o design do seu personagem. Entendo.
entendo. É igual como a vida real em relação a artistas que são famosos. Tem um cuidado todo que tem que ter com o corpo do personagem, né? É exatamente. É exatamente isso. Eu imagino que também deva ter alguns padrões, né? Tipo, um spot físico dos personagens que deve chamar mais atenção do que outros, né? Por exemplo, o personagem que segue mais esse estilo mais anime, mas tem gente que pode querer fazer algo um pouco mais realista, né? Sim, sim. No tal, na verdade, né? Claro, existem padrões, mas o tal não tem nenhuma regra. Você desenha e é isso, o design é seu. Mas assim, é óbvio que você vai querer fazer algo que vai chamar a atenção. Então não adianta você criar uma coisa totalmente dentro da sua cabeça, né? Tipo, vou criar uma coisa super realista aqui, tipo, nada a ver, e lançar achando que as pessoas vão usar. Elas não vão usar, provavelmente. Então, tipo, você tem que inovar no design, mas sem fugir muito dos padrões, entende? Poxa, então praticamente quando a gente trabalha com o tal e quer ter esse sucesso, a gente praticamente tá agindo como se fosse mesmo uma produtora. Sim, exatamente. Isso no caso de pessoas que querem, né, ter certo sucesso com o seu banco de voz. Mas se você é uma pessoa que, tipo, só quer fazer um banco de voz pra você mesmo, sabe? Só pra ver como fica ou algo do tipo. Mas pra lazer mesmo, você faz do jeito que você quiser. Ah, legal, cara. Assim, sobre o Taos fora do Brasil, existem alguns famosos dos quais você recomendaria pro pessoal dar uma conhecida ou até usar de inspiração pra começar os seus Untaus? Então, a Kazanete tem um ótimo exemplo. O design dela, assim, foi muito baseado nos Vocaloids, né? Então, você vê, assim, muitas características boas, assim, nela, né? Tem o Volt também, que é como eu falei anteriormente, né? Ele é um Foiloid, ele é da Espanha. O design dele, assim, tipo, ele é diferente, sabe? Ele é um gato, assim, musculoso, mas as roupas deles, assim, trazem um certo... Como posso dizer? Uma certa semelhança, assim, com o Vocaloid. Poxa, então aproveitar até pra perguntar aqui pra você, como as pessoas que estão ouvindo mais a gente ultimamente, mais a comunidade fã e tudo mais, é possível fazer uns Utaus que sejam personagens antropomórficos? Sim, como por exemplo, o Jack Dennis, né? Eu lancei ele com um design humano e um design furry. Mas claro, seguindo com a mesma roupa, mesmo tudo, basicamente. Dá pra fazer o tal furry de boa, tanto que agora, né, a gente tá tendo o nosso primeiro Vocaloid furry, da própria Yamaha. Caramba, e você pode falar um pouquinho pra gente de como é ele? Posso. Ele era um tal, ele foi um dos primeiros furloids, por assim dizer. Eu não sei muito da história dele, mas é basicamente isso. Ele era o tal. E aí, muitos anos depois, né, o criador dele resolveu ir atrás de uma empresa que fosse capaz, né, de transformar o tal dele num Vocaloid comercial, pra vender mesmo. E aí surgiu o Kemomone Row V6. Ele ainda vai lançar, creio que mês que vem, mas já saiu as demos dele no YouTube e o design dele também já saiu. Tô dando uma olhada, é um lobo de cor ciana, pelo que parece. Sim, se eu não me engano, o pelo dele é meio azul claro, um cianinho assim. E eu gosto bastante do design dele, não vou mentir. Principalmente do Vocaloid 6, que ele ficou com uma roupinha meio futurística, com aqueles sapatos lá, tipo, da Hatsune Miku, eu gostei bastante. Sim, eu tô vendo aqui algumas imagens e é tipo como se fosse uma roupa do Kagamiri, não, do Len, né? Só que com os tons de azul, né? Sim, exatamente. E foi bom você falar do Kagamini Len, porque ele é muito chipado com o Len. Assim, muita gente chipa ele. E eu vejo isso bastante no Twitter, etc. Será que isso é mais por causa da roupa? Porque eu olhei o design na hora e falei, mano, ali é a roupa do Len, não é possível. Talvez. É que sei lá, tipo, eles parecem muito assim. Olhando assim, parece até que ele é uma versão furry azul do Len. Eu acho eles muito parecidos. Assim, se eles fossem pessoas de verdade, eu acho que eles se dariam super bem, sabe? Sim. Então não dá pra dizer que pelo tom de azul que ele seria uma versão do Kaito, porque o Kaito tem um visual completamente diferente de vestimenta. Sim, sim. E a propósito, a gente não chegou a falar muito disso. Você tem alguma preferência por Vocaloid masculino? Que eu sei que o pessoal fala muito dos femininos. E aí, masculino, às vezes parece que, se não falar do Len, os outros ficam um pouco pra baixo em relação às femininas. Então, é que eu tenho preferência pra vocais masculinos que tenham um alcance vocal mais feminino do que masculino. Porque os bancos de voz masculinos, como o Kaito, deixa eu lembrar, o Kyo, eles têm uma voz muito grave. Eles não vão alcançar as mesmas notas que os bancos de voz femininos. Então, tipo, fica muito difícil de mexer, de tunar. Então, eu super prefiro vocaloides masculinos como o Len, o Cassia, porque o alcance deles é igual o dos vocaloides femininos. Era pior que eu vou falar pra tu. Sempre que eu ouvia alguma música do Kaito,
ele tinha um tom de voz que me dava estranheza. Acho que é porque, como você falou, essa questão mais do tom grave, né? Acaba não saindo tão bem quanto a gente espera. Sim, o Kaito, se você olhar as músicas mais antigas dele, né, a galera usava ele no alcance vocal feminino. Jogava ele umas notas lá bom altas e começava a ficar aquela coisa estranha. Ele cantava no falsete dele, no limite da voz. E aí músicas tipo Cantarela. Não vou lembrar de outra, mas enfim, Cantarela específico. Muito automático. De novo, outra música que eu tô aqui vendo, você acaba de falar que é a Cantarela. Pô, esse é um grande exemplo de uma música que o Kaito canta nas alturas, assim, no limite da voz dele. Tem até uns momentos que a voz sai um pouquinho estranha por causa disso. Sim, e olha que o Kaito, ele não veio do Vocaloid 2, ele veio no Vocaloid 1. Então, Cantarela é uma música com o primeiro banco de voz japonês, o Kaito, né? Ele foi o primeiro banco de voz japonês masculino. E Cantarela é basicamente com a voz dele do V1. Você diria que também o fato dos dois nascerem na mesma época é o que faz com que muita gente shippe o Kaito com a Hatsune? Kaito e a Hatsune Miku não nasceram na mesma época. O Kaito, ele é de 2004, junto com a Meiko. A Hatsune Miku só veio lá no Vocaloid 2, em 2007, com uma temática um pouquinho diferente. Esse não é um motivo, na verdade tem uma história por trás. O Kaito, ele não era um Vocaloid muito conhecido, né? Hoje em dia, ele também não é muito conhecido assim, né? Claro, hoje em dia ele é mais, mas na época ele era pouquíssimo, ninguém usava ele. Do Nico Nico Video, ele fez uma música da Hatsune Miku como se ela quisesse ser amiga do Kaito. E logo depois ele fez uma música com o Kaito respondendo a esse pedido de amizade. E aí a galera começou a querer saber quem é o Kaito, né? Por que a Hatsune Miku tá falando desse tal de Kaito? Vamos atrás. E aí isso deu super certo. As pessoas começaram a fazer mais músicas com ele. A Crypto lançou mais bancos de voz pra ele. Então deu muito certo. Caramba, e eu imagino que aí a gente começa a ver a Hatsune Miku cantando Old Is Mine e aparecendo em algumas versões, principalmente acho que de fã, né, que eles pegam as imagens. O Kaito aparecendo como namorado dela, pronto, aí que explodiu ainda mais, né? Sim, mas olha, se não fosse esse negócio da música da Hatsune Miku, desse negócio de pedir amizade, não teria nada disso de World Is Mine com Kaito, Cantarela, nem nada. Caramba. E falando de duas personagens femininas, né, que você chegou a comentar uma, mas tem uma segunda que também chamou bastante atenção, né? A Meiko, que pelo visto, isso explica porque eu já vi bastante música dela do lado do Kaito, né? Que parece então que foram eles que surgiram juntos. Sim, a Meiko e o Kaito surgiram juntos, igual a Rin e o Len, né? Eles surgiram em conjunto. A Meiko, ela, se eu não me engano, ela ganhou um concurso. E aí escolheram ela pra dar a voz pra Meiko. Tanto que a dubladora da Meiko se chama Hagou Meiko. Caramba, então saiu como se fosse até uma homenagem. Sim, a Meiko e a dubladora dela são bem parecidas, eu diria. Em relação a Megurine e Luca? Então, existem boatos, tá? Que a Hatsune Miku ia ser a Luca e a Luca ser a Hatsune Miku. Por quê? A Crypton, né? Ela queria inovar com esse negócio de Vocaloid. Eles queriam fazer um Vocaloid bilíngue. E aí, a Hatsune Miku ia ser esse Vocaloid bilíngue. Só que acabou que o Vocaloid bilíngue foi a Luca, entendeu? Eles criaram outro personagem pra ser o Vocaloid bilíngue. Eu não sei exatamente se foi assim, mas é isso. Tanto que a Luca, ela é a primeira Vocaloid que lançou em japonês e inglês. E a Luca já teve algumas músicas interessantes ao lado da Hatsune. Eu não vou me lembrar o nome, mas tem uma, acho que deve ser do Project Diva, que é muito doida e que é literalmente a Luca e a Hatsune cantando em cima de um ônibus em movimento. Então, essa música foi feita pelo mesmo criador de Rolling Girl, o Owaka. O nome da música é World's End Dance Hall, que é como se fosse uma batalha de dança entre as duas, que elas têm que dançar até o mundo acabar. É basicamente isso, e é muito boa essa música. Então não é à toa o motivo dela ser boa, é o criador de Rolling Girl, cara. Não dá pra competir. Eu entendo que deve ter alguns produtores, alguns compositores que devem fazer umas músicas incríveis hoje em dia, mas o cara que fez Rolling Girl e aí tu começa a mostrar um pouco mais do material dela, você fala, não, desculpa, não dá pra bater de frente. Pois é, mas a Luca, ela tem bastante música com a Hatsune Miku. Funciona bem as duas juntas. A Luca, né, ela tem uma voz mais dark, assim, mais suave. A Hatsune Miku tem uma voz mais fofinha, mais pro
junta, isso fica muito bom. Sim, tanto que, se eu não me engano, tinha uma música muito macabra que o pessoal ouvia antigamente, que era a Luca cantando acho que era Monster o nome da música. Que era tipo uma história de que a Luca era um monstro que trabalhava num circo. Circus Monster? Isso, exatamente essa. Então, eu não sei muito por trás dessa música, mas ela foi criada por um produtor americano que hoje em dia tá muito bem sucedido. Ele fez temas, né, pros shows da Hatsune Miku. Essa música em específico eu não sei muito detalhes, mas eu ouvia bastante ela na época que eu ainda não sabia muito do japonês, né, mas eu ouvia bastante. Gostava pra caramba. É engraçado, né, cara, que tipo, é como você falou, lançou muitas músicas novas hoje em dia, mas as antigas parece que marcam demais e gritam. Karakuri Pierrot, Circus Monster, Old Mine, parece que elas vão ficar eternamente na gente, né? E eu imagino que isso vai acabar virando uma influência maior pro pessoal que quer virar o tal, a partir do momento que o pessoal tá vendo esse podcast, vão saber mais desse mundo. Sim, sim. Pô, assim, se você quer começar com o Vocaloid e tal, você tem que conhecer as clássicas, sabe? Até mesmo pra entender como é que o Vocaloid funcionava antigamente, como evoluiu hoje em dia, tipo. E as músicas são inspiração. A maior parte da inspiração que você vai ter na hora de criar sua música é vindo de outras músicas. Eu acho isso super legal. Totalmente, cara. Então, a gente já tá dando nosso tempo em relação ao Spotify. Eu gostaria de saber se você vai querer fazer a continuação no tempo no YouTube ou vai querer parar por aqui. Você que sabe. Beleza, Tô gente. disponível. Então se preparem que vamos estourar o tempo mais uma vez. Para vocês que estão no Spotify, Jack, você gostaria de dar algum recado pro pessoal que tá ouvindo você até agora e que também ficou interessado nesse universo de Vocaloid? Deixa eu pensar. Gente, se você tem algum plano de começar nessa vida de produtor, de criar seu tal, de virar Vocaloid, corre atrás, estuda sobre, tá ligado? Você vai aprender, você vai conseguir. Então é isso, corre atrás dos seus sonhos. Maravilha, pessoal. Bom, terminamos mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui, principalmente muito obrigado a você, Jack. Foi um prazer ter você. Eu quero que você apareça mais para contar pra gente futuramente como tá indo o andamento do seu projeto. Se precisar de suporte, divulgação, qualquer coisa, você já sabe o lugar para te chamar. Digo pra você. Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom. Bom, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, estamos terminando por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês e não se esqueçam, ainda tem muita música para chegar. Para vocês que estão aqui no YouTube, a gente ainda vai dar continuidade. E o lado bom de quando a gente chega nessa parte é que o assunto fica mais livre, então já viu, né? E como estamos falando de Vocaloid, o assunto vai longe, meu caro. Com certeza. Para começo de conversa, eu vou aproveitar para matar uma dúvida com você, que existe uma cantora que tem um visual meio no estilo Vocaloid, que ela tem um timbre de voz que quando eu ouvi pela primeira vez, eu cheguei a chorar de tão bom que é. Que é né, já que o visual parece mais masculino, chamado 96 Neko. Então, eu também não sei se é menino ou menina, mas vou chamar ele de menino, até porque ele canta mais músicas masculinas. O 96 Neko, ele é um taiter. No começo do podcast, né, eu falei naquele negócio de fake Lloyd. É basicamente isso. Era os fake Lloyd, só que japoneses. Eles chamavam de taiter. Isso ainda existe até hoje. E o 96 Neko, ele foi um dos primeiros. Ele fazia muito cover, ele alcançava muito bem as notas, assim, dos Vocaloids. Ele conseguia cantar rápido. Então, ele fez um sucesso, assim, instantâneo na comunidade Vocaloid. Eu imagino que é aquilo, né? Você chegou a falar de como o Kaito ficou com uma voz estranha em Cantarela, mas na voz do 96 Neko aí que chegou na potência máxima da qualidade. Exatamente. Ele é o tipo de voz masculina que vai alcançar notas consideradas, né, femininas. Ele alcança notas altas. Então isso é bom, de certa forma. Então acho que deve ser até por isso, né, que como eu falei, a gente fica meio confuso de saber se o 96 Neko é uma mulher ou se é um homem, né? Porque, como você falou, uma voz masculina, mas que chega nos tons femininos e o resultado é incrível. Não tem como descrever de outra forma. Exatamente. Esse é o legal desse tipo de voz, né? Que você fica na dúvida. Gente, é um menino ou uma menina que tá cantando? Você não vai saber. Aí, sinceramente, que se dane se é um menino ou uma menina. A questão é que é uma voz
tão boa de se ouvir que você fica em choque com certas músicas dela ou dele. É verdade. Parece até que não é humano, sabe? De certa forma, não é, se a gente for brincar com isso. E assim, pegando um pouquinho dessa coisa que você vai em shows e tudo mais, esse vai ser o seu primeiro ou você já teve outras experiências com shows da Vocaloid? Esse é meu primeiro show de Vocaloid da Hatsune Miku. É algo que eu tenho, né, planejado desde 2018. Só que acaba, né, que minha família, né, geralmente viaja em datas, assim, final de ano e nunca na data, assim, dos shows da Hatsune Miku. Dessa vez, né, eu pedi de aniversário pra ir no show da Hatsune Miku e aí vai ser a minha primeira experiência. Eu tô super animado. Caramba, só não vai desmaiar durante o show, hein? Não irei, não posso desmaiar. Ou é aquilo, eu não prometo nada. Eu posso falar agora que vai ser assim, mas pessoalmente pode ser o completo oposto. Ah, eu tô com medo de morrer do coração. Imagina. Só uma merda que, infelizmente, você não vai poder ter o bastão, né? Não imaginava que o negócio ia vender tão rápido. Então, Mas eu vou explicar o que eu fiz em relação ao bastão. Eu comprei bastões não oficiais do evento e eu vou modificar eles, né? Colocando papel dentro. Uma menina no Twitter fez explicando, né? Como se fazia. E aí eu decidi seguir a mesma ideia, né? Até porque não vai ter graça ir pro show sem o bastão. E com papel dentro escurece, não vai atrapalhar o holograma, não vai atrapalhar nada. E ela disse que da última vez que ela fez isso, ela não foi barrada. E provavelmente não vão me barrar também, né? Eu não sei como é que vai ser na hora, se vai ter alguém fiscalizando se você trouxe oficial ou não. Mas eu tô fazendo isso. espero que não dê nenhum BO pro seu lado se eles acabarem descobrindo. Ai, não vai dar não. No máximo que eles só confiscariam de você e deixavam você passar? Não sei, olha, eu não tenho nem ideia de como vai ser isso. Algumas pessoas que foram em edições anteriores, né, falaram que eles não verificam se você tá com oficial ou não. Só olham se você tá levando alguma coisa de perigoso pro show e é isso. É que, sinceramente, é um pouco estranho, né? Tipo, ser motivo de barragem um bastão. Se fosse bebidas, porque a gente pode, às vezes, querer usar uma bebida alcoólica ou alguma coisa perigosa, assim, faz até que sentido. Mas parar alguém de ver um show por causa de um bastãozinho não oficial é meio que absurdo, em minha opinião. É verdade, mas é mais por causa da questão de que os bastões não oficiais, eles vão ser mais claros que os do show. E isso acaba meio que borrando o holograma. Só que eu tô fazendo esse negócio, né, de botar papel por dentro pra não atrapalhar a vista de ninguém, nem manchar o holograma. E é isso. Cara, eu imagino que a tecnologia já esteja avançando tanto que a Hatsune Miku, do jeito que ela vai estar nesse show comparado a alguns shows que a gente vê pelo YouTube, deve ser uma evolução do caramba pra você ver, né? Sim, eu não tô apostando muito que vai ser muito diferente, até porque os shows mais antigos da Hatsune Miku eram mais realistas do que os de hoje em dia, porque antigamente eles colocavam o holograma mais pra frente do palco e a projeção um pouquinho atrás, e aí parecia que ela tava no palco mesmo. Só que por causa de ficar perto das pessoas, né, com os bastões, provavelmente, né, com risco de acertar na tela, eles colocaram mais pra trás. E aí não tem aquela impressão, tipo, meu Deus, ela tá ali no palco. Não, tipo, só vê ela na tela ali. Aí fica um pouco chato, cara. Se bem que, em questão de hologramas, eu não sei se você curte jogar League of Legends, mas teve uma apresentação de abertura de show que eles conseguiram fazer com que o dragão do jogo conseguisse sobrevoar um estádio. Você acha que esse tipo de tecnologia pode acabar sendo usado nesses shows? Então, eu sei do que você tá falando, né, que foi da final lá da Worlds do League of Legends, teve o dragão. Não foi um holograma, foi uma projeção 3D. Quem tava lá não viu um dragão de verdade, viu no telão, igual o show da KDA que teve também, né? Então não foi um dragão de verdade lá passando no holograma, foi uma projeção 3D que quando passaram pra vídeo aparecia, mas quem tava lá não viu nada disso. Caramba, então eu caí no bait, cara. Que droga. Todo mundo caiu, na verdade. Todo mundo achou que realmente era holograma de um dragão passando, mas não era isso. Mas mesmo assim, você tem alguma ideia de como funciona toda essa tecnologia que eles usam na criação da Hatsune nos shows dela? Então, vou dar um pouquinho de spoiler, né? Meus pais, eles têm uma empresa de eventos. E eu toda hora converso com eles, tipo, nossa, tem que trazer esse show da Hatsune Miku pra cá. Ia dar muito sucesso. E aí eu tenho estudado, né, como que funciona esse negócio da projeção, essas coisas. Cara, é muito simples. É basicamente, tem uma equipe, né,
que vai fazer o tracking, tipo, medir palco, o tamanho do holograma pra Hatsune Miku ficar na altura dela. E aí vai ter outra equipe pra fazer a animação, né? Os movimentos, tudo isso. E o holograma em si é basicamente uma projeção super forte, refletindo num vidro, numa tela de vidro. Também dá pra fazer isso num painel de LED, mas, pô, no vidro fica bem mais legal. Realmente, cara, deve ficar um resultado muito bom. E já que tu falou isso, né, como ultimamente o pessoal tá percebendo, ou eu que tô deixando claro, que o apresentador aqui é um pouquinho cara de pau, se eu conseguir trazer pro Brasil, dá uma antecipada aí pra gente guardar o dinheirinho e já pegar o ingresso, né? Então, Brincadeira. a gente ainda tá na fase da pesquisa. Eu fiz o formulário, né, junto com o pessoal, né, que quer me ajudar. E a gente tá vendo, né, quanto que as pessoas pagariam, que lugares poderia ser o show. Tem um processo gigantesco antes da gente dar início, de fato, à produção do negócio. Minha maior preocupação é os direitos autorais. Eu comprei a Hatsune Miku na caixa, né, o banco de voz dela na caixa. E isso, tecnicamente, me dá direito de eu usar a personagem, a voz dela, pra eu fazer o que quiser, sem dar problema pra mim, sabe? Então, até onde eu pesquisei, eu posso fazer um show dela só de eu ter essa caixa, entendeu? Nossa, mas de certa forma seria tão fácil assim? Não exatamente, porque eu posso ter o direito, né, da personagem, aí eu teria que pagar alguém pra fazer os meus próprios modelos, eu não posso usar nada de ninguém. Então eu teria que ter uma equipe pra fazer modelagem, animação, igual um show oficial da Hatsune Miku. E questão das músicas, aí sim que teria que pagar pra poder usar as músicas dos outros produtores. Ah, então é aí que pega, né? Exatamente. Poxa, mas assim, se você quiser fazer esse sacrifício financeiro pros brasileiros, né? A gente que é fã de Vocaloid e há tanto tempo não tem a oportunidade de aproveitar mais. Olha, eu pretendo sim, tá? Investir nesse projeto. Com certeza vai acontecer. Mas no momento, ainda tenho que pesquisar bastante coisa. Ter certeza de que vai dar certo. Se o valor dos ingressos, né? Se o valor gasto no show também, né? Vai bater com as expectativas, né? Então é isso. Entendo. Cara, quero comentar com você que eu tô começando a ficar muito impressionado. Que eu não sei o que tá acontecendo e parece que o Brasil esse ano tá querendo se mostrar no sentido de, tipo, criar coisas, mostrar pro brasileiro que tem como curtir muitas coisas aqui. Porque tem os eventos furries que estão cada vez maiores, eventos de anime estão numa quantidade absurda no Brasil. Aí vem você falando da Vocaloid. Eu acho que vai chegar um momento que, se a gente continuar desse jeito, a gente meio que não vai precisar sair do Brasil pra curtir essas coisas. Pois é, essa é a ideia do meu projeto, né? Ir num show da Hatsune Miku que você não precisa sair de onde você tá, sem sair do país, sabe? E realmente tem crescido muito esse negócio dessas culturas, né? Geek, furry. Pô, tenho visto bastante, assim, nos últimos anos. Eu acho que principalmente por esse negócio da pandemia, né, que teve, que a gente ficou mais conectado com a internet, a gente começou a explorar outros assuntos, outras coisas. Então, quando acabou a pandemia, assim, essas paradas ficaram mais conhecidas, sabe? Pelo que eu percebi. Concordo totalmente com você, cara. E eu acho que vai ser legal porque, como a gente é brasileiro, a gente lida com situações difíceis todo dia, dinheiro, essas coisas. É uma agonia pra gente que é fã de um negócio que tem lá fora, pensar que a gente talvez nunca na nossa vida, só se a gente juntar muito dinheiro mesmo, a gente vai poder aproveitar uma coisa dessas. Olha, uma coisa que eu gosto de falar é nunca diga nunca. Porque, cara, você pode esperar que qualquer coisa aconteça, sabe, na sua vida. Tipo, eu nunca vou viajar pra tal lugar pra ver tal coisa. Tipo, quem sabe um dia isso acontece, sabe? E eu gosto da ideia, tipo, de trazer coisas pra cá, para as pessoas, né, se interessarem, ou pessoas que já são interessadas irem, curtir, sabe? Porque, cara, não tem preço uma coisa dessa. Não tem preço. Totalmente, cara, não tem mesmo. Principalmente porque, tipo, eu acho que a gente tem uma qualidade, né? O brasileiro, ele tem uma energia que eu acho que qualquer coisa que a gente acabar fazendo aqui vai sair até melhor do que lá fora. Então eu imagino um show da Hatsune Miku aqui. Imagina um show da Hatsune Miku com uma vibe brasileira. Imagina em algum momento no show, você conduzindo esse show. Do nada, os fãs da Hatsune, que talvez nunca imaginariam isso porque não pesquisam muito, veriam a Hatsune cantando em português brasileiro. Olha, eu não posso falar muito sobre esse projeto, até porque tem aquele negócio, né, das ideias, né, enfim. Mas isso talvez aconteça, assim. A gente já pensou numa temática, assim, pro show, nas músicas que vão ser tocadas, como que ela vai interagir com o público. Nossa, tem muita coisa, assim, que a gente já planejou, mas eu não posso dar muito detalhes, infelizmente. Ah, não. Eu sei que eu vou acabar desculpa, até gaguejei um pouquinho, vou dar uma cortada. Então, é aquilo, né? Eu sei que a gente acaba pegando no podcast, tentando pegar uma informação ou outra, mas relaxa,
relaxa, eu não quero estragar o seu projeto. Na verdade, eu quero ver esse seu projeto acontecendo, que vai ser uma coisa fantástica. Seria mesmo, mas de boas. Eu acredito que não vai demorar muito pra gente dar início, assim, de fato, na realização do projeto. Mas calma que ainda tá tendo um processo aí meio lento, assim, dessas coisas. Até porque a gente tentou, né, mandar e-mail pra empresa da Hatsune Miku, eles não respondem. Aí mandou e-mail pro dublador do Kaito, ele não responde, sabe? Então, tipo, ainda tá tendo um processo aí meio lento. Entendo. E assim, você acha que o pessoal de lá fora, por exemplo, na parte da Vocaloid, não vê algum valor no Brasil, não tem muito desejo de fazer alguma coisa no Brasil devido como é a situação aqui ou coisa do tipo? Eu creio que não. Quando eles anunciaram, né, que o Mico Expo não ia ser físico na época entre 2022 e 2023, os gringos ficaram revoltados. E a galera que, tipo, nunca teve show, sabe? Tipo, eles não ligaram pra nada, eles só queriam que tivessem show lá. É óbvio, tipo, eles não vão pensar em países que não tem shows da Hatsune Miku. Tipo, eles não vão pensar em nada disso, não vão pensar nem em trazer pra cá, sabe? Mas aí, a central da Miku, né, que é uma conta brasileira, que ela traz notícias, né, ela pediu pra galera se juntar pra responder um formulário que eles liberaram pra ficar escrevendo que a gente queria o show aqui no Brasil. Aí a gente ficou botando a cidade mais famosa, né, São Paulo, Rio de Janeiro, tipo, só pra tentar chamar atenção. Sim, é que se bobear vai fazer como muitas coisas acontecem aqui no Brasil, vai acontecer talvez na capital de São Paulo, né? Já que é bem movimentada. Mas, sinceramente, podem fazer lá no extremo norte ou no extremo sul do país. Tendo essa chance, bora pagar passagem de avião, fazer o que for necessário. Sim, então, eu vou dar um pequeno spoiler aqui. O local, assim, mais votado até agora do formulário foi São Paulo, mas a ideia é fazer em vários lugares do Brasil. Mas calma que, né, ainda não tem nada pronto ainda. Ah, sim, você se refere mais a uma ideia de turnê pelo Brasil. Exatamente. Tem sentido porque, por exemplo, se a gente comparar o tamanho do Japão, que é, né, onde nasceu e tudo mais, com o Brasil, a gente é um continente, então faz até sentido começar a ter umas turnês por aqui. É verdade. No Japão, né, os shows só acontecem em duas localizações, que é Osaka e Tóquio, mais nada. Fora isso, é os shows na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, no máximo, México. Ah, sim. Mas aqui também, lá pro pessoal do Japão, é fácil, né? Você pega um trem e pronto, você já tá em outra região. Tem muita facilidade, sim, pra você ir, né, de um lugar pro outro. Tem aquele negócio de trem-bala também, tipo... Sim. Então é bem mais fácil. É igual, por exemplo, eu acho que qualquer japonês não acreditaria que, por exemplo, a gente que é brasileiro, vou dar um exemplo, no mesmo estado que vai ter o evento Patas. Eu sou de Santos e tem o evento em Sorocaba. Eu fui pesquisar, são 4 horas de viagem, ou de Santos pro Rio de Janeiro são 6 horas de viagem. O tempo deles para dar a volta no Japão de trem, acho que dá menos de 2 horas. Provavelmente. Eles devem ficar bem chocados com isso. Pra você ver, a gente tem o tamanho de um continente. Então fazer uma turnê, cara, eu acho que o pessoal ia pirar, tipo, do nada. Poxa, turnê da Hatsune Miku em São Paulo, turnê da Hatsune Miku na Bahia, turnê da Hatsune Miku em Santa Catarina. O brasileiro, ele entraria em choque se esse seu plano acontecer. Eu espero que ele aconteça pra isso acontecer. Sim, é porque a ideia do show é vender ele como se fosse o primeiro show em holograma no Brasil, de uma cantora virtual, sabe? Não um show, assim, da Hatsune Miku. É mais pra atrair pessoas que não são fãs mesmo, sabe? Porque se fizer essa estratégia, tipo, só vender pra fã, sabe? Não vai ter tanta gente que vai. Então, é bom você vender isso como se fosse, né, uma experiência totalmente diferente do que você já viu. Concordo. Ainda mais porque a gente já teve muitos shows de gente asiática aqui. Há uns anos a gente teve o show do BTS, que veio até o Brasil. Então, não vejo motivo pra não vir a Vocaloid em algum momento curtir com a gente. É verdade. É porque o K-pop, ele é mais popular, digamos assim, né? Muitos jovens gostam, muitas pessoas gostam no Brasil. Eu acho que o fandom brasileiro de Vocaloid, os fãs da Hatsune Miku, tem um número, assim, enorme no Brasil. E eu acho, assim, que daria certo fazer uma mini turnê
aqui. Acho que seria sucesso. Sim, ou pelo menos que fosse algo pro pessoal experimentar, né? Sim, sim. Porque, como você falou, o pessoal não conhece muito, ou então tem aqueles fãs que, igual por exemplo, que chega um momento, o Vocaloid não vira mais aquela coisa de super fã, hypado, vira mais, vou ouvir aqui uma musiquinha hoje, eu quero ouvir um Olds Mine, porque me dá vontade. Então, eu acho que se a gente colocasse um show deles, a questão de amor de fã ficaria algo muito maior, porque ia criar lembranças, ia ter o toque no sentido de você tá lá vendo aquilo, né? Sim, sim. É toda uma experiência, né? Não é a mesma coisa de você tá ali ouvindo a música da Hatsune Miku ou vendo ela, sei lá, no óculos de realidade virtual. Tipo, você tá indo num show com uma multidão, sabe? E vai tocar as músicas que você gosta, tipo, vai ter aqueles momentos surpresa, sabe, no show. Nossa, tem tanta coisa que eu queria muito falar, mas... Ai, que ódio. Não, meu caro. Eu mesmo digo, por mais que seja o apresentador, você pode ir calando a boquinha que eu não quero que nada aconteça pra esse projeto dar errado, cara. Tudo bem. Poxa, mano, mas que fantástico, cara. E essa determinação que você tem, já faz muito tempo que você tem esse sonho? Ou isso começou recentemente quando você viu que há alguma brecha que vai te permitir fazer isso? A minha inspiração foi que uma faculdade lá na Argentina trouxe o show eles fizeram o próprio show deles da Hatsune Miku na AGS, que é a BGS da Argentina. Argentina Game Show, basicamente. E aí eu fiquei, tipo, por que eu não posso fazer isso também? Tipo, sei lá, por que eu não vou atrás fazer isso no Brasil? E isso foi, tipo, final de 2022 até o meio do ano passado. Com essa ideia, sabe? Tipo, eu posso fazer isso. E aí, em agosto, teve o maior festival da Hatsune Miku lá no Japão, que é o Magical Mirai, que são 3 dias de show no mesmo lugar. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu quero isso aqui. Eu quero um show da Hatsune Miku aqui no Brasil. E é isso. Eu vou atrás de trazer isso. Aí eu fui lá no meu TikTok e falei, gente, eu tive uma ideia. Por que a gente não se junta e tenta fazer um show da Hatsune Miku? Meus pais têm empresa de eventos, tipo, tem tudo pra acontecer. É só a gente querer. Então, juntei, tipo, ficou umas 30 pessoas, assim, num grupinho lá que a gente fez e a gente só ficou discutindo as coisas que tinha que fazer, como que poderia trazer isso. Teve bastante coisa. Entendi. Pessoal, vocês que estão ouvindo, todos os links para essas informações, para onde você pode seguir o Jax, vai estar aqui na descrição. Por favor, gente, vamos tentar fazer com que isso dê certo. Eu já não aguento mais o tanto de coisa que deveria ter aqui no Brasil e não acaba tendo. E se a gente pode enfiar Hatsune Miku aqui no Brasil, vamos dar uma luta, gente. Vocês que já aproveitaram essa época de ser fã, vocês que são fãs e vieram aqui por causa do Jack, por favor, gente, vamos trabalhar juntos e fazer o necessário. Isso aí. Infelizmente, mais uma vez, eu peço desculpa a todos que eu falo de estourar a hora e sempre costuma ser o apresentador aqui que faz com que acabe mais cedo. Bom, Jack, muito obrigado por você ter vindo aqui com a gente. Eu espero que você possa vir mais vezes para falar com a gente sobre seus projetos. Por favor, me mantém atualizado de tudo que for para poder me falar sobre tudo que vai dar certo. Pode deixar. Nos veremos mais vezes. E bom, você tem uma última palavrinha pro pessoal que continuou te ouvindo? Gente, me ajudem a realizar esse sonho, que eu tenho certeza que não é só o meu, é o de várias pessoas também. Então, se você é fã ou quer viver uma experiência assim, tipo, dá uma ajuda. Eu vou estar enviando aqui os links dos formulários, é bem importante vocês preencherem pra gente ter uma ideia de como realizar isso. E é isso, gente. Bom, pessoal, muito obrigado por todos vocês que ouviram a gente até agora. Jack, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui. E não se esqueçam, pessoal, por favor, deixe seu like, o sininho e não esqueçam, estamos no começo e ainda tem muito mais pra vir. Tchau, tchau, pessoal! Beijos!